Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o futuro do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, e vim conversar um pouco com vocês sobre o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Para quem não conhece o clube, assim, eu desde outubro de 2017 que eu criei o clube. E desde então, todo mês eu indico um livro de literatura brasileira da atualidade para a gente ler e discutir, né, e conversar sobre a leitura. Começou como um grupo no Facebook, eu fazia os posts por ali, a gente conversava por ali e pelos comentários dos vídeos que eu gravava dos livros. E aí, em 2019, né, eu convidei a Tami para fazer a curadoria do clube comigo, então nós passamos a dividir, um mês ela escolhia um livro, um mês eu escolhi o livro, e a gente conversava sobre a leitura, e a gente fazia encontros virtuais para conversar sobre o livro. E aí, no fevereiro de 2020, a gente fez o nosso primeiro encontro presencial, que foi na Mercearia São Pedro, aqui em São Paulo. A gente conversou sobre o Marrom Amarelo, do Paulo Scott, né? E aí, em 2020, aí veio a pandemia, pararam os encontros presenciais. E aí, no meio do ano, mais ou menos julho de 2020, eu transformei o clube num clube de assinatura, né? Então que as pessoas podiam assinar em vez de cada um comprar o livro por conta própria, para a gente ler e discutir, aí então a pessoa podia assinar e aí assinando eu enviava, centralizei a compra dos livros e eu enviava os livros para cada assinante para a gente ler e discutir, e aí passamos a ter os encontros virtuais para conversar sobre o livro. Acontece que de lá para cá, né, agora com a pandemia, né, as pessoas voltaram à vida normal, tudo, acho que as pessoas ficaram com menos tempo de ler. Teve uma fase também que as pessoas estavam com menos dinheiro também, então pararam de assinar o clube por causa disso. Então o clube nunca decolou muito como um clube de assinatura. O máximo que eu cheguei a ter de assinantes foram uns 40 e poucos, e eu venho notado dos tempos para cá o clube caindo, o número de assinantes diminuindo cada vez mais. Isso está me deixando agoniado, me deixando estressado, assim, chateado. E muita gente comentando comigo que não se sentia ansioso, angustiado porque recebia os livros e não conseguia ler a tempo, porque a gente, né, estipulava a leitura para cada mês, então aí a pessoa não conseguia ler dentro do prazo, então aí não conseguia participar dos encontros para discussão, e isso estava angustiando muita gente. E até eu mesmo comecei a ficar angustiado com essa situação, dessa pressão de ter que ler ali o livro dentro do prazo. Então eu falei com a Tami, assim, eu cheguei a pensar em desistir completamente do clube, parar de vez, assim, porque nunca foi para ter um retorno financeiro, mas também não é um negócio que dá para ficar fazendo e tendo para ter prejuízo, né? Então é bastante trabalho que me dá, né? Todo mês ter que escolher o livro, ler o livro, comprar o livro com a editora, embalar os livros, enviar para os assinantes e receber. Então eu cheguei a pensar em parar com o clube, mas aí pensando bem, assim, eu acho assim, o clube... a gente já foi finalista do Prêmio Jabuti com o Clube de Literatura, né? E o clube já apresentou muitos autores para muita gente, assim. No clube a gente leu o Torturado antes do Torturado virar o fenômeno que virou. Muita gente conheceu, por exemplo, Mariana Salomão Carrara através do clube. Vários escritores que vão... ganhando destaque na literatura brasileira contemporânea, passaram primeiro aqui pelo clube. A gente sempre teve uma margem muito grande de acerto entre os finalistas do Prêmio São Paulo, do Prêmio Jabuti, sabe? Teve ano que dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti, 5 a gente já tinha lido no clube, sendo que isso nunca foi o ponto central, o objetivo principal do clube. O objetivo sempre foi
privilegiar editoras pequenas e autores novos, né? Então apresentar editoras e autores para vocês, então fugir um pouco também das grandes editoras. É lógico que a gente sempre lê um título ou outro da Companhia, da Todavia, né? Mas a gente sempre dá bastante espaço para as editoras pequenas. Então, por causa de tudo isso, eu pensei assim, o que eu podia fazer para não acabar com o clube de vez, mas também tirar essa pressão da gente ficar com os prazos de leitura, de ter que ler para ter encontro, para discutir. Então eu acabei decidindo, assim, pelo menos por enquanto, manter o clube mais um pouco, mas manter ele só como clube de assinatura. Então nós vamos parar de ter a obrigação, parar de ter o livro do mês, o livro da leitura do mês, nós vamos ter o livro do envio do mês, né? O livro enviado naquele mês. Então não vamos ter mais a obrigação da leitura para ler e nem os encontros para discutir a leitura. Então a Tami agora está saindo do clube, né? Então, puxa, primeiro eu queria agradecer muito a Tami, ela enriqueceu muito com a participação dela no clube durante esses últimos anos, com as escolhas de leituras que ela fez. Era sempre um prazer, sempre foi muito fácil trabalhar com a Tami, a gente sempre se deu muito bem. Mas como eu tinha pensado em terminar e agora vou manter só como clube de assinatura, então eu resolvi continuar tocando o projeto sozinho mesmo, né? Então a Tami que também cuidava do nosso Instagram, do Instagram do clube, e agora o Instagram também fica sobre a minha responsabilidade. Então agora qualquer problema, tudo é culpa minha mesmo, tá, gente? Então agora eu vou levar adiante esse projeto sozinho. Então é assim, todo mês eu vou continuar escolhendo um título para enviar para vocês. O título ele vai, sempre que possível, eu mando o livro autografado para vocês pelo autor, né? Então entre em contato com o autor, consigo que ele autografe os livros individualmente no nome de cada um dos assinantes. Então essa é a vantagem de você ser assinante. E aí vou fazer os posts no Facebook e no Instagram e a gente conversa por ali, comenta por ali, no momento em que cada um conseguir ler. Então sem aquela pressa do prazo da leitura. E a ideia é começar a produzir também conteúdos exclusivos para os assinantes, como por exemplo vídeo com entrevista com o autor ou com o autor comentando respondendo perguntas que vocês me passem pelo nosso grupo no WhatsApp, né? Os assinantes eles têm direito a participar de um grupo exclusivo no WhatsApp. Então a ideia é produzir conteúdo extra, material sobre o livro, sobre a minha leitura ou entrevista com o autor, e que aí os assinantes tenham acesso a qualquer momento a esse material, sem aquela coisa do prazo. Então aí fica um material gravado ou entrevista por escrito que eu vou passar para os assinantes. Então produzir esse conteúdo extra para quem apoia o projeto, né? Então eu queria deixar mais uma vez assim o convite para vocês apoiarem o projeto. Então vocês podem pelo Catarse contribuir assim com qualquer valor lá a partir de R$10, já dá direito a você ter acesso ao grupo do WhatsApp, a ter acesso ao conteúdo extra que vai ser produzido, e a partir de R$60, com assinatura de R$60 por mês, eu compro o livro e envio já diretamente para os assinantes. Então todo mês você recebe um livro com a curadoria do clube. Outra forma é fazer o pagamento individual naquele mês que te interessar. Então, por exemplo, o próximo envio, que vai ser feito no final de junho, vai ser o Dor Fantasma do Rafael Galo. E eu já estou falando com o Rafael Galo para ele autografar os livros para vocês. Então, se você quer o exemplar autografado do Rafael Galo e apoiar o clube, então você pode assinar por Pix, né? Você faz um Pix para clubedeliteratura-brasileira@gmail.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí tem um formulário que você preenche lá com o endereço e aí eu mando para vocês o livro do mês. Sem ter a obrigação de você participar todos os meses. No mês que você achar interessante, que o envio vai ser um envio de um livro que você está querendo ler, de um livro que você está querendo discutir ali no grupo com a gente, ou ter acesso a algum material extra, você faz o Pix para o clube e participa só daquele mês, sem compromisso nenhum. E fica então o convite por Pix também, quem quiser
quiser só apoiar o projeto, mesmo que não queira receber os livros, mas que queira só apoiar o projeto, ajudar essa ideia a não morrer, pode fazer sua contribuição pelo Pix do clube, que é o e-mail clube de literatura brasileira@gmail.com. Tá, gente? Tá bom, Sérgio? Gente, então é isso. Por enquanto, uma sobrevida aí pro clube. Não vou desistir dessa ideia tão fácil e peço a ajuda de vocês, a colaboração de vocês para manter esse projeto vivo, tá bom? Um abraço para todos, tchau, tchau.